a gente trabalhar, discutir o primeiro capítulo do livro da Cynthia Enloe, Bananas, Beaches and Bases, Making Feminist Sense of International Politics. A Cynthia Enloe é uma importantíssima referência na discussão sobre feminismo e gênero nas relações internacionais, e ela traz aspectos e análises muito importantes para a gente pensar não só política e as relações internacionais, mas uma série de aspectos ligados à temática feminista e de gênero. Então, a gente agradece a presença, agradece também, saúda a presença da Laura, sempre muito legal ter a Laura aqui conosco também. E, então, a gente agradece também muito a Daniele, que o senhor ofereceu gentilmente para contribuir com a dinâmica aqui do grupo. Ela vai fazer uma apresentação do primeiro capítulo deste livro, que se intitula justamente Gender Makes the World Go Round. Quer dizer, o título já é bastante sugestivo. O gênero é considerado algo dentro da perspectiva masculinizada, hegemônica dentro da área acadêmica como um todo, e não é diferente nas ciências sociais e nas relações internacionais. E ele tem uma importância para a qual não se presta atenção. Então, o título deste capítulo, que orienta a nossa discussão, né? O gênero faz o mundo girar, o gênero faz o mundo funcionar, já é bem sugestivo da tônica da temática que a gente vai, então, discutir e trabalhar. Então, sem mais, eu agradeço mais uma vez, passo a palavra para a Daniele, agradecendo também de novo por ela ter se disposto aí não há muito tempo também, poder contribuir, substituir uma colega nossa que, infelizmente, não pôde apresentar, né? Então, muito obrigado mais uma vez. Passo, então, a palavra a Daniele. Oi, gente, bom dia, tudo bem? Eu vou só me apresentar, porque vai que alguém não me conhece, eu não está lembrada, mas eu não estudo na Unesp, eu estudo na Universidade Federal de Sergipe, eu estou no último ano, eu acho, espero, do curso de Relações Internacionais, e eu fiquei sabendo pelo grupo através de um professor meu, aí ele entrou em contato, fez esse link, e aí eu comecei a frequentar as reuniões, conheci as meninas, e basicamente, em relação a mim, é isso. Eu queria agradecer a Maria Fernanda, né, que incentivou que eu apresentasse o texto. Falei, por que você não apresenta? E aí, eu estou nesse processo de correria de TCC e tudo mais. Relembrar o texto ajudou nesse processo final que eu estou de escrita. E eu preparei uma apresentação, sim, apresentaçãozinha que é baseada em 3 pontos, e aí depois a gente abre para conversa, para debater, e aí fica mais fácil de trazer outras curiosidades ou questões que acabam passando despercebida quando a gente tenta trazer os principais pontos, os argumentos centrais da autora. Aí primeiro eu vou apresentar quem é a autora para situar quem está escrevendo o texto, quais são as bases de onde ela vem, esse tipo de coisa. E o segundo momento eu vou situar o texto, o livro como um todo, para a gente também poder entender a obra e por que a gente escolheu esse primeiro capítulo, que é introdutório, mas que é bastante importante para a gente entender
como é que ela vai construindo a argumentação dela. E aí, no terceiro momento, eu vou falar propriamente do capítulo 1. Aí eu vou agora projetar o slide, e aí eu não vou conseguir ver vocês, eu só acabo conseguindo só vou ficar vendo o slide. Então, qualquer coisa vocês falam no áudio, se eu estiver falando rápido demais, se tiver corrido, ou se eu não tiver me feito clara. Então, é isso. Deixa eu tentar projetar o slide aqui. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Ah, tá certo. Então, a gente vai discutir o livro Bananas, Beats and the Bases, da Cynthia Enloe, não sei como pronunciar o certo. Então, em relação à autora, é importante que a gente frise, como eu falei, a formação dela, no que ela está inserida, em que universidade ela trabalha, quais são as linhas de pesquisa. A Enloe é uma importante cientista política, escritora teórica e professora feminista estadunidense. Ela também é uma das principais referências que a gente tem na esfera teórica, nas produções teóricas em relações internacionais, junto com a Tickner e a Scott. Enloe nasceu em Nova York, nos Estados Unidos. Atualmente ela tem 83 anos e ela é professora pesquisadora da Clark University. E ela trabalha afiliada à ciência política, às mulheres, estudo de gênero e tudo mais. Os interesses de pesquisa dela são as interações do feminismo, mulheres, cultura militarizada, guerra política e economia globalizada em países como Japão, Iraque, Estados Unidos, Grã-Bretanha, Filipinas, Canadá, Chile e Turquia. Atualmente, ela também possui cerca de mais de 15 livros publicados, diversos prêmios, diversas entrevistas concedidas, e nessas entrevistas ela acaba comentando sobre situações que a gente está inserida, como é que o pensamento dela foi sendo modificado, ou como ela foi refinando os argumentos dela ao longo do tempo. Então, essas entrevistas, elas acabam trazendo esses pontos interessantes. Ainda. E no site da universidade, que traz essas informações sobre ela, costuma falar que o que a Enloe explora é justamente essa interação da política de gênero nas esferas nacionais, na esfera nacional, na esfera internacional, com atenção justamente para essa questão das mulheres, como o trabalho das mulheres costuma ser barateado nas grandes fábricas, como é que funciona o trabalho físico, como é que funciona o trabalho emocional dessas mulheres, como é que elas vão estar inseridas nesses contextos de guerra, e também um caráter interseccional da obra dela, justamente porque ela vai ver essas dinâmicas de identidade, identidade racial, de classe, nacionalidade, etnia, e assim como essas ideias vão estar entrelaçadas com as concepções de feminilidade, masculinidade, e ela intercala essas questões dentro dos estudos dela. Então, a gente questiona, afinal, do que vai se tratar o livro da Enloe, que essa daqui é a capa, que já chamou bastante atenção, porque tem a Carla Miranda na frente. Bom, esse é o primeiro livro, de fato, teórico da autora, e ela começa o questionamento perguntando onde estão as mulheres na política internacional. Ela começa o livro e vai reforçando essa pergunta, essa questão ao longo da escrita dela.
E é interessante a gente pensar que, desse modo, as autoras mais influentes que a gente tem atualmente, que a gente conhece dentro das teorias das relações internacionais e das relações internacionais, acabam se mobilizando em termos dessa pergunta. E não só a Enlow, mas como eu mencionei, a Tickner também parte dessa ideia de tentar entender como é que a mulher vai estar inserida, quais cargos elas ocupam, como é que funciona essa lógica de poder dentro da política internacional. E essa pergunta ela é fortemente uma marca do feminismo liberal, que parte desse questionamento, mas ele não fica restrito a somente o feminismo liberal ou somente as relações internacionais. Essa pergunta ela acabou passando ao longo do tempo, ganhando novos contornos para a gente questionar, para iniciar um debate mais amplo e mais profundo sobre feminismo, sobre gênero e relações internacionais. A capa do livro, como eu mencionei, ela chama bastante atenção por trazer uma figura que a gente conhece, que é a Carmen Miranda. Opa. A Carmen Miranda, os brasileiros, os latinos vão conseguir entender bem quem é essa figura, e ela vai explicar no texto como é que funcionava a ideia da Carmen Miranda com a política internacional, como é que ela vai estar inserida, como é que ela vai ser, entre essas, explorada por essa imagem. O livro, ele originalmente foi publicado, a primeira versão, em 1989, 1990, e possui uma edição revisada, que é essa que a gente está utilizando, de 2014. Em relação a essa edição revisada, a Enlow ela vai adicionar conteúdos extras que vai enriquecer o livro. Vai falar sobre novas manifestações do militarismo, vai dar novos relatos sobre as mulheres que são afetadas pelo contexto militar. Ela comenta as várias maneiras pelas quais as mulheres têm que resistir, como é que elas vão resistir a esses efeitos da violência, da guerra, e vai observar o trabalho das mulheres, das feministas sírias e das mulheres afegãs. Outro fato importante sobre o livro é que vai apontar que, por exemplo, mulheres comuns, entre aspas, atrizes, mulheres de diplomatas, camareiras, trabalhadoras de fábricas, mulheres que vivem inseridas nesses contextos militares, mulheres que vivem perto de militares, são apenas alguns exemplos de agentes políticos que têm importância e que, através dela, a gente consegue tentar entender e ter contato com o entendimento profundo do que, de fato, é a política internacional. Ela diz que milhares de mulheres vão participar dessa política internacional e que a maioria vai estar longe dessas posições de poder e que é importante analisá-las para a gente conseguir ter esse panorama mais amplo. Outro elemento que vale a pena constatar no livro é que ela trabalha com uma variedade de fontes, incluindo documentos históricos, documentos governamentais, ela mobiliza uma literatura interessante, mobiliza questões da mídia, noticiários, entrevistas e entre outras coisas. Agora, falando propriamente dito do capítulo 1, o professor Rodrigo já deu uma leve introduzida sobre como essa ideia, como ela vai trazer essa ideia do gênero mobilizando. Ele é capaz de fazer isso. A primeira coisa que a gente retoma é que, quando ela vai questionar onde estão as mulheres na política internacional, nesses primeiros escritos, nas primeiras partes do livro e do capítulo, ela vai dando alguns exemplos que são interessantes de como as mulheres vão estar inseridas em determinados contextos, das coisas que acontecem, e, de certo modo, ela vai convocar a gente, o leitor, para refletir sobre algumas questões. Ela fala: nossa, imagine, pense, talvez você nunca passe por isso.
e nisso ela vai trazer alguns, como eu falei, alguns questionamentos, alguns insights sobre como as mulheres são subjugadas, como elas lidam com determinadas situações, com determinadas opressões, em diversos contextos, em diversas culturas, seja, por exemplo, em relação ao trabalho, seja em relação aos salários, seja em relação ao posto social que ela ocupa, e vai apresentar essa ligação entre essas situações, entre as demandas, demanda por direitos e a política internacional. É interessante até um exemplo que ela dá, eu acho que já é nessa parte final, ela está dando esses exemplos que ela fala. Por exemplo, uma mulher ou uma pessoa vai conseguir imaginar que está viajando, está trabalhando distante da família, dos filhos, e vai ter que matar a saudade de alguma forma, através de uma reunião, um vídeo online, alguma coisa assim do tipo, mas muito provavelmente você não vai saber o que é ter o seu passaporte confiscado em um país diferente, e não saber lidar com isso. E é então que ela vai falar que, por mais difícil que seja fazer esse exercício de imaginar, de se colocar nessas situações, se a gente quiser ter um sentido mais confiável da política internacional, é necessário fazer isso e compreender o sentido feminista da política internacional requer que a gente tenha curiosidade, que a gente analise sobre a vida dessas mulheres e sobre outras mulheres que a gente não consegue imaginar, mesmo quem está inserido num contexto feminista. Ou seja, é um exercício de olhar, de investigar cuidadosamente essas experiências, que são as experiências das empregadas domésticas, das ativistas dos direitos das mulheres, das diplomatas mulheres, das mulheres que são casadas com diplomatas, das operadoras de máquinas, das mulheres que acabam se tornando refugiadas. Então, essas mulheres também dizem bastante sobre a política internacional. E esse olhar, ou seja, faz sentido, no sentido feminista, pensar essa política internacional e aos moldes do que geralmente são rejeitados pelos grandes especialistas dos assuntos, porque eles acabam enquadrando, convencionando essas coisas como triviais, isso é um debate doméstico, isso é um debate local, isso é um debate privado, e acaba minimizando os impactos que isso tem. E ela diz: como iremos descobrir, no entanto, uma discoteca pode se tornar uma arena para a política internacional. O mesmo pode acontecer com a cozinha de outra pessoa ou seu próprio armário. Ou seja, para olhar para ambientes que normalmente a gente não enxerga essa política internacional acontecendo. E aí que ela vai também convocar a ideia de que mulheres que vão estar ocupando determinados empregos, elas podem estar puxando essa cortina para a gente trabalhar os assuntos de Estado. Então, ela fala, por exemplo, ela dá o exemplo das secretárias, que elas não são vistas como atores políticos que participam dessa mobilização, mas que elas estão fortemente, as secretárias de governo estão fortemente inseridas nesse contexto. Você trabalha questões da lealdade feminilizada, do sigilo, de ouvir conversas, dessa rotina, do status masculinizado, do controle masculino, tudo isso vai estar inserido nesse contexto. Aí ela fala que algumas mulheres não vão ser tratadas, por exemplo, ela diz que as secretárias são tratadas como mobílias, elas estão ali, mas elas não fazem grande diferença. E ela fala que, então, que nem todas as mulheres, que existem algumas que não vão ser tratadas somente como mobílias. Aí elas vão dar exemplo de algumas mulheres que recentemente vão se tornar visíveis na arena internacional, na política internacional. Ela dá o exemplo da Hillary Clinton, da Angela Merkel, e entre outras. E ela diz que cada uma dessas mulheres tem suas próprias histórias de gênero para contar, ou talvez não contar, porque elas não têm essas pautas como prioridade, e as investigações feministas elas vão informar que existe mais para se procurar sobre essas mulheres engajadas na política internacional, que vão além
das manchetes convencionais e que milhões de mulheres são atores da política interna, da política internacional, e que nenhuma delas vai ser Hillary Clinton, vai ser Angela Merkel, vai ser Mary Robson, nenhuma delas tipo, vai ser dado um nome assim tão interessante. Então, ela explica para a gente que perguntar onde estão as mulheres na política internacional ou em qualquer outro contexto é algo motivado justamente para entender como o mundo funciona. E aí ela vai dar o exemplo de algumas atrizes de Hollywood e tudo mais, nesse contexto, como é que a gente pode entender o internacional na vida das atrizes de Hollywood. Diz, a vida das atrizes de Hollywood pode assumir uma nova importância internacional quando vista através de lentes analíticas feministas. Por exemplo, na década de 1930, os magnatas de Hollywood transformaram a inovadora cantora brasileira Carmen Miranda em uma estrela estadunidense americana. É importante frisar que eles não só transformaram, deram munição para ela se tornar uma grande cantora e uma grande figura de Hollywood, mas posteriormente eles cobraram preço por torná-la, por colocá-la nessa posição. Ou seja, eles colocaram ela para trabalhar, para promover algumas coisas. Uma delas era a relação amigável entre os Estados Unidos e a América Latina, como é que funcionava, como é que poderia melhorar, o que é que o país tinha para oferecer para a região e vice-versa. E, em outro momento, fala que uma empresa internacional de banana, eu não vou lembrar, acho que não sei se fala o nome da empresa, se falou, eu acabei me passando, vai usar a imagem da Carmen Miranda no logotipo e também para assumir para reforçar essa proximidade entre as mulheres que iriam comprar banana, para incentivar o consumo por parte de crianças, de famílias. Ou seja, o uso da imagem dela foi também atribuído a esse processo de pensar o internacional. Outro questionamento importante que a autora traz é a ideia de pensar onde funciona o poder, o que é poder, quem vai estar inserido nessa relação. Assim, para conseguir investigar o funcionamento do gênero na política internacional, a gente precisa entender, precisa tentar visualizar esse conceito, essa ideia de poder. E não só poder tipo, material, mas poder nas diversas formas que ele pode se manifestar. Diz ela, o poder opera além das fronteiras. Pense na dinâmica de poder do casamento. O casamento de quem é reconhecido, por quais governos e para quais são os propósitos. Para responder essa pergunta multifacetada, é preciso prestar atenção ao poder. É preciso investigar quem tem o poder de determinar que um cidadão do sexo masculino pode se casar com uma mulher ou um homem de outro país, e assim conferir sua própria condição de cidadania ao seu novo cônjuge. Enquanto uma mulher que se casa com uma pessoa de outro país não pode. Aqueles com acesso ao poder político usam esse poder para controlar o casamento, porque os relacionamentos conjugais entre pessoas do mesmo sexo ou de sexo oposto afetam as imigrações transnacionais e o acesso aos privilégios da cidadania concedida pelo Estado. O casamento é político, o casamento é internacional. Só voltando antes disso, como eu estava explicando, essa ideia do funcionamento do poder, a Eloy vai trabalhar essas noções de curiosidade, do que é que vai estar atrelado a essa noção de poder, da ideia de masculinidade, da ideia de feminilidade, mas também como é que essas mulheres que não estão ou que estão inseridas em contexto de poder, elas vão pensar sobre essas questões, sobre como é que elas vão estar lá, como é que elas chegaram lá, como é que é atribuído essa chegada lá delas. E a autora também vai fazer uma análise de gênero, uma análise feminista, que, como eu mencionei, requer pensar, investigar a própria concepção de poder,
como é que ele é empregado, quais são as formas que o poder assume, quem são as pessoas que conseguem manejar as relações de poder, como as questões de gênero vão ser camufladas e nem mesmo vão aparecer quando a gente pensa nas concepções de poder, e reforça que os indivíduos eles são ensinados a pensar que logotipos, que propagandas, que escolhas, no geral, elas vão ser meras escolhas, elas vão ser referências, elas vão ser acasos menos políticos, elas não são atos políticos, e, na verdade, são. É aí, então, que a gente vai perceber quem é que exerce poder, para que fins exerce poder, e ela disse que essa ideia, esses questionamentos acerca do funcionamento do poder é uma das principais investigações que a agenda feminista, as agendas feministas em termo internacional vai ter. Quando ela vai dar, por exemplo, esse exemplo do casamento, ela fala, que não mencionei, que o casamento é político, que o casamento é internacional, justamente porque existe uma série de moldes que vão determinar quem é que pode se casar, onde pode se casar, questões referentes à cidadania e entre outras coisas. Outro elemento atrelado ao poder que ela vai trabalhar é o papel e o poder que a mídia exerce. Ela vai explicar que os comentaristas internacionais, que os grandes especialistas na área, eles são quase que esmagadoramente homens, e isso ela está escrevendo, né, sobre o contexto que ela está vivenciando, mas a gente sabe que também essa situação não continua. Claro que as mulheres conseguiram se inserir mais nesses quesitos, mas que ainda, em termos gerais de configuração, continua bastante parecido. E Enlow vai falar que esses comentaristas internacionais, eles acabam muitas vezes por subestimar os tipos de poder, como é que o poder influencia em uma série de coisas, principalmente o poder sem essa lente de gênero, e acabam perpetuando o sistema internacional como a gente vê hoje. Eles acabam fazendo generalizações que passam a ser aceitas como se não houvesse ações de poder, como se fosse só, como eu mencionei, fosse algumas escolhas, referências, coisas que precisavam acontecer. E a autora também vai evidenciar as falhas dessas figuras, desses comentaristas internacionais, porque normalmente eles vão deixar de fora, eles deixam de lado esse questionamento sobre como de fato funciona o poder. E principalmente os comentaristas que não têm essa curiosidade, não têm essa lente em relação ao gênero, eles não mobilizam como é que é atribuído os papéis de gêneros nos assuntos internacionais, e a maneira como eles intercalam, falar, por que as mulheres não estão inseridas? Por que não é uma mulher aqui falando? Justamente vão justificar com base em tradições, em normas que são atemporais, em preferências culturais, como se isso não tivesse ligação, como se isso não tivesse relação com o poder que de fato é exercício. Ela diz: à medida que se aprende a olhar o mundo através de olhos feministas, com curiosidade de gênero, aprende-se a perguntar se algo que passa por natural, inevitável, inerente, tradicional ou biológico foi feito. Ou seja, é preciso que a gente pergunte como todos os tipos de coisas são feitas, por que a configuração é daquela maneira, e quando a gente pergunta como algo foi feito, implica-se também questionar se algo foi feito por alguém com um certo poder, qual era o poder que aquela pessoa tinha para determinar esse tipo de coisa. E é aí que ela vai também trazer as ideias das feministas transnacionais. E pergunta, quem é que de fato vai levar a sério as ideias dessas feministas transnacionais, como é que elas se mobilizam em relação
a mídia e tudo mais, como é que elas se articularam para conseguir não ter voz, porque voz elas sempre tiveram, mas como é que elas fizeram para se fazer ser ouvida, para estar mais, como eu falei, estar mais inserida nesse conceito. Outra pergunta que ela faz é por que a maioria de nós não ouve os nomes dessas organizações regularmente no noticiário noturno ou nos principais sites de notícias da internet. E aí, nisso, ela vai dar algumas justificativas que eu vou pontuar melhor agora. E vou explicar sobre algumas questões. Mesmo, ela articula que, tipo, mesmo com todo esse engajamento ativista que é gerado pelos movimentos transnacionais de mulheres, muitos especialistas em política externa, muitos tomadores de decisão continuam estranhamente rejeitando as ideias feministas e as ideias de gênero. Como eu mencionei, ela vai listar uma série de grupos e uma série de redes transnacionais que mais explicitamente vão desafiar o funcionamento convencional da política internacional e de como é propagada a informação. E aí ela lista e depois acaba falando sobre duas redes transnacionais que a gente acaba não tendo tanto contato, que é uma que fala sobre questões raciais e a outra que fala sobre armas nucleares. E as que ela acaba listando, ela tem... ela explica que essas redes, cada uma delas tem sua própria história internacional sobre gênero, tem recortes muito específicos, e que é importante ressaltar que as feministas, as ativistas feministas que fazem parte dessa rede, que elas nem sempre concordam, mas que os membros entre si, eles mobilizam debates importantes, por que elas concordam em determinados pontos, por que elas discordam em outros pontos, e explica quais são os pontos em comum que apresentam entre essas feministas, e que os pontos em comum são justamente porque, no geral, são chefiados por mulheres, as mulheres são líderes, tomam a frente, tem o intuito de promover a autonomia dessas mulheres, e entre outras coisas. E evidencia que cada uma dessas redes transnacionais, desses grupos, eles vão direcionar, eles vão dialogar, acabam tensionando algumas questões que são trazidas pelos grandes governos, pelo Estado Nacional como um todo, pela mídia, pelas grandes corporações, pelas principais agências internacionais, e isso é interessante ver como é que essas redes transnacionais acabam se mobilizando. Inclusive, tem um trabalho que é bastante interessante, que eu posso mandar para vocês, que é de uma colega minha, que ela apresentou o TCC no período passado, que ela vai falar sobre as redes transnacionais, vai trabalhar sobre a concepção de feminismo latino-americano e vai apresentar e discutir as redes transnacionais feministas aqui na América Latina, como é que elas se mobilizam, o que é discutido principalmente, traz resumos, traz os relatórios, e é um trabalho bem inicial, bem pioneiro, que principalmente aqui a gente ainda não tinha visto. Como eu mencionei, ela vai trabalhar por que a gente não consegue ouvir essas mulheres regularmente nos noticiários, nos principais veículos de comunicação, porque os grandes veículos de comunicação, eles não, principalmente os mais tradicionais, eles acabam descartando, acabam ignorando essas concepções, essas produções, essas percepções que envolvem uma visão feminista, que envolve as pautas, as reivindicações das mulheres. Então, ela vai apresentar 3 justificativas que essas pessoas costumam dar, e a primeira justificativa é que diz que o trabalho, os assuntos, as produções dessas redes feministas, elas são apenas de um interesse especial. E isso me lembrou muito
tipo assim, acaba reduzindo isso a um interesse privado, que é algo específico. Isso me lembrou muito o texto que a Tickner vai direcionar o Keohane. Eu acho que eu não lembro o ano certo que ela escreveu. Acho que foi em 1993, 1997, alguma coisa assim. Foi na década nos anos de 1990. E aí ela escreve diretamente para o Keohane e diz: você não entende que é justamente que as relações internacionais, os grandes especialistas em relações internacionais, de fato, eles não entendem o que é o feminismo, eles não entendem as reivindicações do feminismo e acabam fazendo generalizações que são superficiais, que não buscam entender quais são as mobilizações, e aí é interessante pensar que ela explica como é que as relações internacionais e o feminismo acabam se relacionando, e diz que os principais especialistas e os professores não traziam os debates de gênero, feminismo, para as relações internacionais, para a sala de aula, para os artigos, porque diziam que as produções feministas elas eram leituras de cabeceira, os livros feministas eram leituras de cabeceira, eles eram mais leves, eles não precisavam ter a proeminência que outros tinham. E, em contraste com os especialistas internacionais, eles vão falar que eles se interessam pelo quadro geral, por isso que eles não dá para se dedicar a esses interesses especiais. Outro argumento, outra justificativa que essas pessoas vão dar justamente para ignorar e excluir, descartar essas produções, é que essas mobilizações, essas pautas feministas em relação às arenas políticas que as feministas expõem são proeminentes domésticas, são privadas, e então eles acabam reduzindo a produção feminista para o âmbito privado e para o âmbito doméstico. E a terceira justificativa de por que esses relatos não aparecem, por que essas mulheres não são, que essas mulheres que estão produzindo, elas não são citadas, elas não são convidadas para participar dessas mesas de debates, elas não são convidadas para dar entrevista, porque eles dão um argumento que a Enlu vai falar que é totalmente questionável, é de que as causas, as campanhas que elas fazem são causas perdidas. E aí a Enlu fala, mas você ignora isso. Não, essa justificativa completamente, tipo, não merece uma atenção séria, porque ela não é bem lapidada, ela não é bem estruturada, não faz sentido falar algo desse tipo. Quando a gente vai pensar nessa configuração, a gente entende que são três argumentos que se baseiam e que servem como base para fazer parte de como a política internacional ela opera nos dias atuais, ou seja, de justificar que é só um interesse especial, de explicar que é só questão de doméstica e privada, de justificar que são só campanhas com causas perdidas, fazem parte de como a política internacional funciona hoje em dia e que essa política internacional também interfere nessas justificativas. Todas essas três afirmações que vão negar o significado e o valor analítico da organização feminista transnacional são justamente a própria essência de como funciona a política internacional. Aí diz, desde 2000, as novas mídias sociais têm sido usadas por muitas mulheres especialistas, especialmente mulheres jovens, para romper as paredes de privilégio da masculinidade da mídia tradicional e estabelecida. Alguns jornalistas feministas criaram veículos internacionais alternativos e independentes. Sufragistas, no início de 1900, montaram suas próprias empresas e editoras para publicar broadsides, panfletos e jornais independentes para que seus concidadãos
soubesse porque as mulheres ativistas exigiam direitos de voto para as mulheres nas mesmas condições que para os homens. Ou seja, o que a autora vai tentar frisar para a gente é que essa iniciativa de criar alternativas a essa grande mídia, ela não só vai partir dessas redes, dessas organizações feministas transnacionais, mas desde dessa primeira onda do feminismo, quando acontece o sufrágio, no qual as mulheres vão estar lutando por direito a uma vida pública, direito ao voto, essas tentativas elas já existiam. Mas é importante que a gente frise que, por mais influente que essas inovações sejam agora, no nosso contexto, ou seja no passado, de tentar ser uma alternativa a essas grandes mídias, no oferecimento de informações e de recursos, elas não têm esses mesmos recursos. Muitas vezes elas não tinham recursos suficientes para estar ampliando o alcance e, tipo, de produção propriamente dito. E outra coisa que a gente pode pensar é que, assim como elas não tinham os mesmos recursos, não tinham recursos suficientes, não dá para igualar a influência, a circulação que esses grandes meios de comunicação eles têm, porque eles são normalmente uma mídia, tipo, jornais nacionais, rádios, editoras, no caso, editoras de livros, eles são, no geral, muito mais bem capitalizados, muitas vezes são patrocinados pelo Estado, e entre outras coisas. Já mais finalizando o capítulo, a Enlow vai questionar onde estão os homens, como é que é dada essa configuração. E diz que, na maioria das vezes, mal notamos que muitos governos ainda se parecem com clubes masculinos com a entrada de mulheres ocasionais. Ela explica que não é fácil reparar de imediato que só existem homens. Na verdade, reparar a gente até consegue, mas falar sobre isso é um pouco mais difícil. Que não é fácil constatar que só existem homens nesses cenários. Ela cita os exemplos de tipo de Wall Street, das mesas de negociação, das principais reuniões de Estado, e que muitas dessas situações, dessas configurações acabam passando despercebida. E aí que ela vai dar o exemplo de duas outras mulheres, que ela fala que uma das funções mais interessantes em relação à primeira-ministra do Reino Unido, a Margaret Thatcher, que ela vai conseguir desempenhar nos anos de 1980, foi que a figura dela, a presença dela, fez com que a gente rompesse o entorpecido de gênero. A própria Thatcher não era uma grande defensora, não era defensora do feminismo, então isso também faz com que a gente questione a representação pela mera representação. Por exemplo, ter mulheres em espaços de poder não necessariamente significa dizer que as pautas, que os direitos, que as reivindicações das mulheres vão estar inseridas nesse contexto. Inclusive, eu indico, para quem nunca viu, a série The Crown, acho que é a terceira temporada, que a Thatcher vai estar inserida, e aí a gente também consegue questionar algumas questões do próprio papel que a Thatcher exercia, algumas falas antifeministas que ela tem, algumas, como é que funciona a relação dela. Então a gente consegue problematizar bastante com a série os papéis atrelados ao gênero, a noção de masculino, a noção de feminismo, como é que o Estado é centrado nessas questões. Então, eu acho que é um exercício interessante. Como eu estava mencionando, a própria Tati não era uma grande defensora das mulheres, mas foi justamente quando ela estava em uma reunião em Veneza, em 1987, ao lado de outras figuras, outros ministros, outros presidentes,
que você parou para perceber que todos eles eram homens e que tinha uma mulher inserida nesse contexto, que era uma minoria esmagadora. E, mais recentemente, 25 anos depois, a gente percebe isso acontecendo percebi isso acontecendo em relação a Angela Merkel, que era a chanceler alemã, que desempenhou uma função semelhante de conscientização em relação ao gênero, que quando você olhava uma foto que ela estava no grupo dos 8, a gente percebia que as principais potências econômicas elas eram guiadas, chefiadas por homens. E aí a gente tornava mais uma vez a se questionar onde estão as mulheres na política internacional. E quando uma mulher vai estar em uma foto, ou quando uma única mulher vai estar presente nesse cenário, é mais difícil a gente ignorar que homens são homens, que homens detêm poder, que homens vão estar inseridos em cargos altos. Então, tanto no caso da Tati quanto no caso da Merkel, a gente, apesar das inclinações de cada um em termos de feminismo, em termos de gênero, a gente consegue fazer essas observações. Outra coisa que a autora vai mencionar é que, uma vez que a gente começa a perceber que homens são homens, que homens vão estar inseridos em determinados contextos que mulheres não vão estar, a gente fica mais curioso em pensar sobre a ideia de masculinidade, do que é ser forte, do que é ser viril, e como é que funcionam essas disputas pelos tipos de masculinidade, como é que elas são classificadas e como elas são moldadas e reforçadas ao longo do tempo. Entre muitas das consequências de fazer esse exercício e de pensar nessa lógica masculinizada, uma das principais questionamentos que se aparece é como é que a gente absorve essa ideia, como é que a gente reforça essa ideia e como é que essas ideias de masculinização e de feminilidade elas passam a ser subordinadas a quem está configurando a concepção de masculinidade. E é outra coisa interessante que a gente pode perceber, como eu falei, ou na série, ou em coisas que a gente assiste, ou no próprio texto da Elo, o que é atrelado aos homens, a construção social, né? E o que é que vai ser atrelado às mulheres. Que os homens, nesse contexto, principalmente quando a gente vê duas guerras acontecendo, a Guerra Fria, que o mundo vai se tornar um lugar perigoso, que as situações de conflito elas são perigosas, a gente vai pensar que os homens vão estar atrelados à ideia de protetores naturais e as mulheres vão estar atrelado à ideia de que essas mulheres precisam de proteção. E isso é um debate também que, por exemplo, chegou à segurança internacional. Que o gênero chegou, o debate feminista chegou, por exemplo, à segurança internacional para falar que, além de um indivíduo que precisa de proteção, porque é claro que não dá para negar que essas mulheres estão inseridas nesses contextos de violência e acabam ficando mais vulneráveis, mas que essas mulheres elas também são atores importantes desse processo, que elas precisam ter voz, no caso, como mencionei, elas já têm, mas que precisam ser ouvidas. E tem um texto muito interessante da Elo também, eu não vou lembrar agora o nome certinho, mas é algo em torno do que as ativistas feministas de um determinado lugar lá me ensinaram sobre segurança, sobre gênero e sobre feminismo. E elas vão explicar como é que funciona um congresso específico que teve, e essas mulheres vão questionar essa ideia de precisar de proteção, dos homens serem protetores naturais, e de como funcionava tanto esses contextos militarizados, esses contextos de guerra, como o posterior, como é que funcionavam as negociações, como é que funcionavam as mesas de negociações para se estabelecer a paz. E elas elencavam uma série de coisas que eram interessantes para você pensar. Uma delas é que as mulheres, que eram as principais vítimas, as principais afetadas desse contexto, elas não participavam das negociações.
elas não sentavam nas mesas, elas não, as pautas e as reivindicações que elas tinham não eram levadas em considerações, não eram levadas em debate. Outro elemento interessante para a gente pensar é que as mesmas pessoas que estavam inseridas os homens que estavam inseridos nesses contextos de violência, que muitas vezes eram as pessoas que violavam e violentavam essas mulheres, eram os tomadores de decisão, eram aqueles que iriam decidir sobre a paz, sobre o restabelecimento da segurança na região e tudo mais. Então, isso acaba sendo interessante para a gente pensar, outro texto dela para a gente pensar como é que essas divisões entre homens e mulheres, os papéis que são atribuídos e os lugares que ocupam mais uma vez são configurados. Diz, outra coisa interessante que a gente pode ver é que, em um dado contexto, as mulheres são convocadas a estudar mais, a entender mais sobre a política internacional. Falar, nossa, você precisa entender mais sobre como é que a política internacional acontece, porque ela afeta o seu dia a dia, ela afeta o seu trabalho, mas dificilmente essas mulheres elas são retratadas nessa política internacional. Elas raramente são vistas como explicadoras, como pesquisadoras e como atores importantes dessa política internacional. Aí, para finalizar, eu vou trazer a frase que ela diz: se as mulheres são convidadas a aderir a uma campanha internacional pela paz, pelos refugiados, contra a guerra, pelo evangelismo religioso, contra a fome, mas não têm permissão para definir o problema e suas causas, muitas mulheres engajadas localmente consideram a ação de benevolência abstrata, com conexão mínima com as batalhas que estão travadas por uma vida decente em suas famílias e em suas próprias comunidades. Ou seja, se eu não me enxergo enquanto parte dessa política internacional, se as mulheres não se enxergam enquanto parte para discutir questões de paz, refugiados, guerras, se elas não são, as nuances, os pontos que elas têm não são colocados nesse contexto, isso pode causar um afastamento em relação a tentar entender essa política internacional, a tentar se enxergar nessa política internacional. E é isso, gente. Deixa eu terminar de